Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da Rádio Pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 20 de dezembro, e aqui estão as principais histórias da semana. Intérpretes médicos e dezenas de apoiadores se reuniram em frente ao Maine Medical Center, em Portland, na semana passada, pedindo à administração do Maine Health que atendesse às suas demandas por um contrato de trabalho proposto. Os intérpretes votaram no ano passado para formar um sindicato. O intérprete francês e lingala, Alex Bukassa, disse que os salários são uma questão chave, mas ele disse que também está preocupado com a dependência do sistema de saúde com intérpretes que são trazidos por telefone. Como intérprete presencial, Bukassa disse que muitas vezes tem que ajudar a preencher lacunas culturais, bem como linguísticas. Em um comunicado, um porta-voz do Maine Health disse estar confiante de que as partes podem chegar a um acordo justo e responsável. As mulheres no Maine enfrentam barreiras contínuas à igualdade econômica, de acordo com um novo relatório estatal. As mulheres são mais propensas do que os homens a terem empregos em tempo parcial, e mais propensas a dizer que a razão para trabalhar em tempo parcial é um problema de guarda de crianças ou obrigações familiares. Há também uma persistente disparidade salarial entre homens e mulheres, com as mulheres ganhando, em média, $10.000 a menos do que os homens. O relatório diz que uma forma de combater esta desigualdade é fortalecer a força de trabalho de cuidado infantil do Estado para que menos mulheres sejam forçadas a colocar suas carreiras em pausa para cuidar dos filhos. O presidente Joe Biden designou esta semana um novo monumento nacional em Newcastle, Maine, homenageando Frances Perkins, que foi a primeira mulher do país a servir no gabinete presidencial. Perkins foi uma força-chave por trás de algumas das leis e reformas trabalhistas mais abrangentes do país. Durante os seus 12 anos como secretária do Trabalho, nas décadas de 1930 e 40, Perkins desempenhou um papel fundamental na realização das reformas do New Deal, que ajudaram o país a emergir da Grande Depressão. Essas reformas incluíram a padronização da jornada de trabalho de 40 horas, a criação da Previdência Social e a implementação de um salário mínimo federal. A Casa Perkins é o segundo monumento nacional do Maine. Os monumentos nacionais são geridos pelo Serviço Nacional de Parques e destinam-se a proteger sítios de importância histórica, cultural ou científica. Harvard Pilgrim, uma grande companhia de seguro de saúde, concordou em continuar a cobertura de seguro no Maine para 2 medicamentos contra o HIV. A seguradora planejava reduzir a cobertura dos medicamentos em alguns dos seus planos para 2025. Vários médicos e defensores apresentaram uma queixa por discriminação, o que motivou uma investigação por parte dos reguladores do Maine. Esse foi o Maine Public News Connect. Nos vemos da próxima vez. Um agradecimento aos nossos excelentes parceiros da comunidade por apoiarem e contribuírem para este programa. O Maine Public News Connect é possível graças a apoiadores individuais e fundações de todo o Maine, bem como a Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Ku and Patricia Wayne e o Maine Health Access Foundation. O Maine Public News Connect é possível graças a Ku e Patricia Yuen, empenhados em fazer a ponte entre as diferenças culturais em nossas comunidades.
Seaport Credit Union, comprometido com o bem-estar financeiro dos Mainers desde 1931. Locais em Augusta, Scarborough, Portland e em breve em Lewiston. Saiba mais em seaportcu.org. Supermercados Hannaford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em hannaford.com. Na Main Housing, eles sabem que uma casa com preço acessível é fundamental. O programa First Generation dá aos Mainers a oportunidade de serem os primeiros da sua família a possuir uma casa. A casa própria é possível. Saiba mais em mainhousing.org. Você pode comparar planos e obter ajuda financeira para reduzir os seus custos no coverme.gov, um recurso para encontrar um seguro de saúde que se encaixe com o preço certo.